Galera, chegamos no 7º episódio da 3ª temporada de The Mandalorian, Mandaloriano, e é o penúltimo episódio. Semana que vem termina essa temporada. Finalmente, várias histórias se encontraram, o caminho ficou mais claro daquilo que pode acontecer no último episódio, mas tem sim ainda algumas dúvidas que a gente tem aqui. É sobre isso que a gente vai falar hoje no episódio chamado Os Espiões. Quem são os espiões, hein? É depois da vinheta. E aí galera, Spótico na área, tudo bem? Tudo certinho com vocês aí? Que a força esteja com cada um de vocês. Tudo tá alinhado, tudo tá na mesa, as peças estão na mesa pro final dessa temporada excelente. Como eu disse no começo, foi um episódio de confirmações, constatações. Uma delas de que a Elia Kane realmente era uma espiã do Império dentro da Nova República. O título Os Espiões com certeza está levando em conta a atuação da Elia Kane, mas a questão é que o título não está no singular, o título está no plural. E eu confesso para você que até hoje, momentos antes da gente poder destrinchar aqui esse episódio, eu não consigo ter certeza dentro de mim a quem mais o título está se referindo. Tudo levava realmente para a volta do Moff Gideon, que ele foi sequestrado, ele não foi a julgamento nenhum, muito menos morreu, ele está vivíssimo da Silva e sendo uma das cabeças principais dessa reorganização do Império. Então, num dos becos lá de Coruscant, da Baixa Coruscant, a Elia Kane, escondida, vai ter uma conversa com um holograma, né? O Moff Gideon aparece feito um holograma a partir de um droid que aparece ali, e ali a Elia Kane reporta para ele dessa dificuldade que os Mandalorianos estão causando, e pro espanto do Moff Gideon, que tava, não, mas como assim? A Bo-Katan e o Din Djarin estão juntos, eles são de clãs diferentes, clãs que se odeiam, e ele se assusta ao saber que tá rolando sim uma baita união de Mandalorianos. Isso pode sim, como é sim um obstáculo para ele, como nós vamos ver na sequência da análise, porque a retomada de Mandalore nesse momento, os próprios Mandalorianos lutando para retomar o seu próprio lar, seria assim uma baita de uma pedra no sapato do Império nesse momento, porque Mandalore se tornou um lugar estratégico para Moff Gideon. E ele fala, eu vou lidar com os Mandalorianos, e sai ali do holograma, e ele já tá caminhando no lugar que naquele momento é uma base nova imperial que a gente não sabia no começo bem aonde era, mas no final do episódio sim, nós ficamos sabendo. Moff Gideon esse tempo todo estava escondido dentro, no subterrâneo de Mandalore. Logo depois então de conversar com a Elia Kane, a sua espiã, ele vai de novo lá para uma sala, e lá a gente conhece, a gente vê então assim, para mim foi uma das cenas altas do episódio, né? A reunião do Conselho das Sombras, né? Ou o Conselho do Império, daquilo que sobrou do Império. O que é o Conselho das Sombras? São aquelas cabeças, aquelas lideranças ex-imperiais ou ainda imperiais para eles, que desde a queda do Império lá no episódio 6, estão ainda secretamente se conversando, se organizando, tentando agrupar tudo que sobrou do Império para que seja possível fazer o Império voltar. E a Nova República, convenhamos, está ajudando muito, né? A Nova República, ela está perdida na administração, ela tem muitos pontos falhos, né, na administração de toda a galáxia, que abre portas para que essas forças ditatoriais possam se erguer novamente e tentar invadir e retomar, né, ou destruir a Nova República para instituir novamente o Império com o nome Primeira Ordem. Acho que o que vale destacar é que de todas as cabeças que estavam ali na reunião do Conselho das Sombras, né, acho que vale destacar a presença do general Gilad Pellaeon, que é o braço direito, sempre foi o braço direito do grande almirante Thrawn, que a gente já tem todas as dicas e letras de que vai dar as caras. Almirante Thrawn é sim uma das maiores lideranças desse império, sobretudo pós-queda do Império no episódio 6. Nesse momento ele está sumido, ele desapareceu aí no hiperespaço,
E o Moff Gideon fica questionando o Pellaeon que cadê o Troll? Você fala que ele vai voltar, não sei o que, mas ele nunca volta. Quer dizer, eles querem a liderança do Troll, mas o Gideon, ele entende que naquele momento uma nova liderança tem que surgir e claro, né, ele se coloca como a nova liderança, né? Acho que também é legal destacar a presença do general Brandon Hux, que é pai do General Hux, lá da trilogia 7, 8 e 9, né, com a Primeira Ordem já, e eles falam muito sobre o projeto Necromante. O projeto Necromante, que eu acho que ainda eles vão explicar mais, mas eu chuto aqui que é justamente o projeto que a partir dos clones e a partir do uso da força, o próprio Palpatine, através desse projeto Necromante, foi capaz de mandar a sua própria essência, a sua alma, usando a força para dentro de um clone, sem que ele fisicamente estivesse ali. Acredito que o projeto Necromante seja isso, porque ainda tem Snoke para entrar na jogada, como é que o Snoke foi criado e como é que esse projeto acabou se desenrolando. A reunião termina então com um pedido de mais armas do Moff Gideon pro General Hux, e realmente ele recebe mais caças, ele recebe mais armamentos, mais ajuda, porque ele vai combater os Mandalorianos. A retomada de Mandalore pelos Mandalorianos nesse momento frustraria e muito, né, os objetivos do Império, porque em Mandalore eles têm acesso total e pleno ao Beskar, que é esse metal super valioso e importante para elaboração de estruturas para as novas armaduras. Então, lá no final do episódio, já quando Moff Gideon aparece encurralando os Mandalorianos, ele diz que é chegado o momento de se aproveitar o que as sociedades antigas dispuseram para que uma nova sociedade possa surgir. Então, vamos aproveitar o que os Mandalorianos deixaram, vamos aproveitar a força, o uso da força que os Jedi deixaram. Vamos aproveitar os clones que lá atrás a gente teve lá no episódio 2, né, e com todas as guerras clônicas, né? Ou seja, não é de hoje que o Império tem essa fixação pela clonagem, né? Por isso que ele passa por aquele laboratório caminhando, a gente vê ali vários clones dentro do que parece ser aquários ali, corpos dormentes. Se no passado o pai do Boba Fett, o Jango Fett, foi a matriz para o exército de clones da República lá atrás, dessa vez Moff Gideon está se colocando ele como matriz desse novo exército para esse novo império, para essa primeira ordem. Eu achava que um dos Mandalorianos que Bo-Katan foi resgatar da sua antiga frota poderia ter sido o grupo que foi resgatar o próprio Moff Gideon, já que tinha um pedaço de Beskar dentro da nave, né, que estava conduzindo ele para o julgamento, mas não, já eram soldados realmente desse novo projeto, já clones, já feitos a partir do próprio Moff Gideon, usando Beskar, né, nas suas armas, nas suas armaduras, e possivelmente um pedaço desse Beskar ficou lá. Não eram de Mandalorianos, mas sim já desse novo exército. Outra coisa importante que esse episódio trouxe, então, como eu já disse, os clãs são rivais, né? A gente pôde ver isso ali numa simples disputa ali de uma espécie de xadrez. Os caras tiveram uma peleia ali que quase resultou em morte, né? Então isso é muito comum nos Mandalorianos e ninguém se mete. Nenhum Mandaloriano se mete, né? Mas o Grogu, ele não é originalmente um Mandaloriano e ele é sensível à força e foi treinado por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Luke Skywalker, né? E ele entra no meio da briga e se separa, né? Devidamente montado no seu novo brinquedo, né? Que agora ele ganhou de presente do Criff Karga lá de Nevarro. Eles fizeram umas adaptações no IG-11, os azelianos arrumaram, né, tiraram a memória, fizeram adaptações no IG-11 e entregaram de presente para o pequeno Grogu o IG-12, para que o próprio Grogu possa comandar, e com um bônus, né? Finalmente o Grogu consegue se comunicar, porque o IG-12 tem, acreditem vocês, 2 palavras no seu vocabulário: sim e não, né? Então a gente foi o alívio cômico do episódio, que eu gostei demais, confesso pra vocês, viu? Ele ali apertando o sim sem parar, e depois quando ele aparta a briga, ele aperta o não, como quem diz, parem de brigar, né? E aí a Bo-Katan parabeniza o Din Djarin, né? Olha, parabéns, você treinou muito bem ele, mas o Din Djarin diz, isso ele não aprendeu comigo? Claro que não, isso ele aprendeu lá com o treinamento, né? Com o Luke Skywalker, com certeza.
Depois disso, então, com os sobreviventes mandalorianos em Mandalore, eles têm como objetivo chegar à Grande Forja de Mandalore para ver o que sobrou dela e a partir dali tomar a Grande Forja e estabelecer um perímetro seguro para que os demais Mandalorianos que estão lá na órbita de Mandalore possam depois descer em segurança. É aonde realmente tudo acontece. No começo do episódio nós ouvimos que existem novos perigos em Mandalore e não são apenas perigos imperiais. Mandalore é um planeta que possui grandes criaturas e foi dito que muitas feras haviam sido despertadas em Mandalore. Nós já vimos o olho do mitossauro, guarda isso que eu vou falar disso no final. Mas a fera que se levanta quando os Mandalorianos estão chegando próximo aonde fica a Grande Forja de Mandalore, uma criatura gigantesca sai e força eles, destrói a nave deles ali, a embarcação que eles estavam usando, e fazem com que os Mandalorianos tenham que acessar Mandalore por terra, pelo subterrâneo. Essa criatura, não sei que espécie que é, não entendi, nunca vi antes, mas uma coisa eu tenho certeza, não era o mitossauro. O mitossauro a gente vai ter muita certeza quando vê ele, até porque, se você reparar, em tudo tem o símbolo do mitossauro, né? A armeira tem uma cabeça de mitossauro dentro da caverna, dentro da caverna. O símbolo pintado nas armaduras é o mitossauro. Debaixo do cruzador sequestrado pelos Mandalorianos tem uma baita pintura da cabeça de um mitossauro. E nós vimos ele, quando a Bo-Katan viu ele, o olho dele dentro ali das águas vivas de Mandalore. Então a gente vai ter certeza quando o mitossauro aparecer, e eu acho que vai ser no último episódio, mas já falo já disso. Eles então descem a Mandalore e enfrentam ali soldados imperiais. Realmente eles são encurralados, eles descobrem, eles veem o que foi destruído em Mandalore, veem o que sobrou da Grande Forja, mas também nessa disputa com os soldados imperiais, eles são forçados a irem para um outro lugar lá de baixo, lá de Mandalore, e eles chegam no lugar novo, no lugar que foi construído, eles não reconhecem aquele lugar. E mais de uma vez eles dizem, mas que lugar é esse? E é sim um lugar já construído pelas mãos do Moff Gideon, fazendo parte de todo esse plano de retomada do Império, derrotando a Nova República. Ali eles são encurralados, ali nós temos uma disputa, tiros, lutas, olha, uma cena realmente tensa, uma cena excelente. Eu digo sempre, Mandalorian é uma série que encarnou muito de Star Wars. Há quem ainda critique porque Star Wars, vocês sabem, para muita gente é praticamente uma religião, talvez para alguns até seja. E qualquer coisa que na cabeça desses fãs ultrapasse o limite que possa ultrajar esse legado, de repente não é bem visto pelos fãs, certas mudanças não são bem vistas, certas conduções de roteiros não são bem vistas. Eu particularmente vou falar só de Mandalorian nesse momento. Eu enxergo Mandalorian como parte canônica com C maiúsculo do universo Star Wars. Eu vejo muito de Star Wars dentro de Mandalorian, não vejo Star Wars em outras coisas que os caras produziram recentemente, mas isso é conversa para outro vídeo. Eu sei que Mandalorian respira Star Wars, pelo menos para mim. Então naquele momento, aquela troca de tiros e depois o Paz Vizsla se sacrificando, fechando a porta para que Bo-Katan possa fugir dali com outros Mandalorianos, e ele consegue dizimar um exército todo ali. Aquilo foi sensacional. Mais sensacional ainda foi a sequência. A gente vê aparecer 3 soldados pretorianos, e que você vai se lembrar muito desses soldados pretorianos fazendo a guarda pessoal do Supremo Líder Snoke, lá nos episódios 7, principalmente 7, 8 e 9. Isso é o primeiro indício visual realmente certo de que a Primeira Ordem está mais próxima do que nunca. Então Paz Vizsla não foi páreo para esses 3 pretorianos que realmente, sem a mínima piedade, mataram ali e largaram para trás. Realmente um herói mandaloriano, e descansou em paz naquele momento, se sacrificando por toda a galera liderada pela Bo-Katan. Será que o Almirante Troll, o grande Almirante Troll, vai dar as caras e vai confrontar a liderança do Moff Gideon? Os Mandalorianos que estão na órbita de Mandalore vão ser atacados
pela ordem do próprio Moff Gideon. Como é que vai ser esse embate lá em cima? Será que muitos Mandalorianos vão morrer? Vai ser um novo purgo, será? Ou será que Mandalore vai ser retomada pelas mãos de Bo-Katan Kryze, pela liderança de Bo-Katan, juntamente com Din Djarin, com os sobreviventes mandalorianos e mais do que isso, com a ajuda brutal do mitossauro, que vai sair, na minha opinião, pelo menos eu gostaria muito de ver isso, eu até acho que vai acontecer isso. O mitossauro vai dar as caras, vai reconhecer Bo-Katan Kryze como realmente a monarca legítima de Mandalore e vai enfrentar com toda a sua força as forças do Império. E aí a questão que fica, Moff Gideon vai continuar vivo, vai escapar, vai sair dali para outro canto? Ou será que Moff Gideon vai dizer adeus, vai ser morto ali? Porque nos episódios 7, 8 e 9, nós sequer ouvimos desse nome Moff Gideon, ele não aparece lá. Como eu disse, Mandaloriano representa pra mim muito bem esse universo Star Wars, eu tô muito feliz, eu fico ansioso esperando sempre o próximo episódio, apesar de ainda discordar dessa coisa dos caras terem colocado Din Djarin de lado. Já falei isso, tem outras análises, eu não concordo com isso, mas é o único senão que eu coloco na série. Realmente, começaram dando uma ideia pra gente e a gente tá vendo a coisa caminhar, saindo, o protagonismo sendo trocado de lugar. Tudo bem, não tem problema, a história continua muito boa, eu tô gostando demais, pelo menos pra mim tá valendo muito a pena. E te agradeço demais de ter acompanhado a gente nesse vídeo até agora. Seja muito bem-vindo, repito, você que chegou pela primeira vez hoje aqui no Spottico, deixa a inscrição, que vai fortalecer demais o nosso trabalho, vai ser uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. Ativa o sininho para nunca perder nenhum vídeo novo e junto com toda a galera, deixa o like, porque esse like é importantíssimo pra gente. Galera, até o próximo vídeo, a gente se vê, fiquem bem, Spottico na área.